Olá, quinto ano. A Prof. Suzy está aqui hoje para estudar com vocês um pouquinho de geografia. Eu peço a vocês que peguem a apostila 6 de geografia e vamos dar um pouquinho de conhecimento a vocês sobre a população, né? E a densidade populacional do nosso Brasil, do nosso país. Vamos lá. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre as características da população brasileira. A gente diz que hoje em dia o Brasil é um país em processo de transição demográfica. O que isso quer dizer? Está escrito que nas últimas décadas a população brasileira, sofre grandes transformações. Muita gente se movimentando pelo Brasil, uns saindo para morar fora do Brasil, outros vindo se refugiar no Brasil. Então a nossa população mudou muito, ela está em transição, em mudanças. Então, no primeiro mapa que eu vejo aqui, eu vejo a população relativa e a população absoluta. O que quer dizer a população absoluta? População absoluta quer dizer do número total de habitantes que vivem num determinado lugar. Pode ser num estado, numa região, num país e assim por diante. Eu faço uma estimativa, uma pesquisa e vejo a taxa de natalidade desse lugar e consigo ter a população absoluta, o número de pessoas, de habitantes que vivem naquele lugar, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o Brasil, como que é essa população. A população relativa e a população absoluta. Então, eu tenho um número estimado da população brasileira. Por pesquisas, a gente consegue fazer uma taxa mais ou menos de quantos habitantes vivem no Brasil. Mas esse número de habitantes, ele está distribuído de forma igualitada no Brasil? Não. Tem gente que mora mais num lugar e tem gente que tem lugares que estão sendo menos habitados no Brasil. Por quê? Por que isso, Pro? Por que essa densidade demográfica do Brasil está tão irregular assim? Veja aí no gráfico que isso se chama população relativa, pessoal. Por quê? Porque o Brasil ele tem um número de habitantes, mas eles não está distribuído igualmente em cada região, em cada lugar. Veja pelo mapa, vocês vão entender isso. Nas áreas mais escuras aqui do mapa é onde se concentra mais pessoas vivendo. E nas áreas mais claras é onde tem menos pessoas vivendo. Então, é um Brasil de muitas pessoas habitando? Sim, é um país onde tem muitas pessoas habitando. Só que elas estão mais concentradas aqui nessa faixa escura. Não está distribuído igualmente. Isso quer dizer essa população relativa. Tá? A gente calcula, como que a gente calcula essa densidade demográfica? Medindo os números de habitantes por quilômetros quadrados. Então a gente vê que é bem irregular a nossa densidade demográfica aqui no Brasil. Ela está mais concentrada aqui, ó, nessa faixa litorânea. Desde o tempo do descobrimento do Brasil, que essa faixa vem aumentando, né? As pessoas procuram viver mais nessa faixa daqui e menos mais para o meio do Brasil. Por que isso, Pro? Porque eles gostam de praia? Não. É porque aqui está mais concentrado nossa situação financeira, o nosso comércio, as nossas indústrias. As pessoas vêm de lá, como a gente já estudou, procurando melhorias de vida, vem do interior do Brasil procurando melhorias de vida, por causa do clima, por causa da fome, por causa da seca, e aí eles vêm e se concentram mais aqui nas grandes metrópoles. Tá? Então, isso se chama o índice de densidade demográfica do Brasil. Então, ele está distribuído de forma irregular. A grande população brasileira ela não está distribuída igualmente, ela está distribuída desigualmente, mais nessa faixa daqui do que no interior do Brasil, para os estados maiores aqui. Entenderam? Vamos continuar. Taxa de fecundidade do Brasil. O que quer dizer isso, taxa de fecundidade? A taxa de fecundidade, gente, é uma estimativa, um cálculo
do número médio de filhos que uma mulher vai ter ao longo da vida dela. Então veja aí nesse gráfico, nesse primeiro gráfico, tá? A taxa de fecundidade de 1940 até 2010. O que está acontecendo com essa linha aqui, ó, gente? Está caindo. As pessoas antigamente tinham mais filhos e hoje em dia está tendo menos filhos, né? Em 2010 calcula-se que 1,86% de filho cada família está tendo, em média 2 filhos por família, tá? Por que isso, gente? Por que as mulheres não estão tendo tantos filhos como era antigamente? Porque mudou-se muita coisa. A mulher hoje em dia trabalha, a mulher é mais independente, a mulher tem a sua independência financeira, ela não cuida só da família, ela cuida também do trabalho, ela estudou ou ainda estuda, ainda se forma, ela tem muitas perspectivas ainda pela vida, ela às vezes ajuda a sustentar a família, né? Na grande maioria ajuda a sustentar a família. Então mudou-se, não dá muito para a mulher se dedicar a ter muitos filhos, uma família grande. E também as condições financeiras que se vive, né, hoje em dia, que é mais difícil, então a taxa de fecundidade realmente caiu. As famílias têm em média 2 a 3 filhos hoje em dia. Tem um gráfico aqui, ó, da taxa de fecundidade, né, das grandes regiões, foi feito em 2010. Veja que a faixa azul é aquelas mulheres que estudaram e não completaram o ensino fundamental. Na faixa laranja, eu vejo as mulheres que estudaram o ensino fundamental, mas não completaram o ensino médio. Na faixa verde, eu vejo as mulheres que completaram o ensino médio, mas não conseguiram fazer o ensino superior completo. E a roxinha é as mulheres que conseguiram passar por todas essas fases e completaram o ensino superior, fizeram uma faculdade. Então veja aí que a faixa roxa é a menor, que as mulheres estudaram sim, tiveram a sua independência, mas ainda é pequena a taxa de mulheres que conseguiram completar o ensino superior, tá? Temos aqui uma outra característica da população brasileira, que é uma cheia de raça, uma miscigenação de raça. Eu tenho a raça branca, indígena, parda, preta, amarela, todas vivendo aqui no nosso Brasil, tá? Tem uma grande mistura. A grande maioria é branca, né? E parda. Tem uma grande quantidade, uma boa quantidade da raça negra e da raça amarela, uma pequena quantidade, tá? Então, essa é a distribuição do Brasil em termos de raça. Gente, aqui tem um trabalho para vocês desenvolverem junto com a sua família e que vocês só vão entregar, quer dizer, só vão entregar não, vocês só vão apresentar no dia 20/7 na aula ao vivo, tá? A gente vai ver os dados que vocês escolheram junto à sua família e a gente vai tentar montar uma densidade demográfica da nossa sala de aula. Como que a gente vai fazer isso? Você vai escolher 2 pessoas da sua família e vai fazer essas perguntas aqui, ó. Quantas pessoas moram na sua casa? Quantos irmãos você tem? Quantos irmãos tem o seu pai ou o seu responsável? Quantos irmãos tem a sua mãe ou a responsável? Quantos irmãos tem a sua avó e o seu avô? Qual o número total de pessoas da sua família? Qual o total de homens e mulheres da sua família? Dos irmãos dos seus avós, quantos concluíram o ensino fundamental até o 9º ano? Quantos concluíram o ensino médio? Quantos se formaram no ensino superior? De seus avós, quantos concluíram o ensino fundamental até o 9º ano? Quantos concluíram o ensino médio? Quantos formaram o ensino superior? Dos irmãos dos seus pais, quantos concluíram o ensino fundamental até o 9º ano? Quantos concluíram o ensino médio? Quantos se formaram no ensino superior? Enfim, você vai anotar todos esses dados dessas 2 pessoas, tá? Pode ser no seu caderno de português ou no seu caderno de matemática, tá? Ou numa folha. Anote tudo, faça as perguntas, anote tudo. E no dia 20, você vai levar para sua aula ao vivo esses dados e a gente vai perguntar para cada um e vai montar, vai ver como que ficou a nossa
densidade demográfica da sala de aula de vocês, do 5º ano de vocês. Ok? Combinado? No dia 20 só, não é para hoje, é para o dia 20, tá bom? Vão fazendo com calma isso daí. Então, gente, no exercício 2, você vai observar o mapa, pode usar um atlas se você quiser, tá? Para observar o mapa, mas ele está bem explanado aí, ó. A população mundial em números absolutos. Então, eu tenho aqui a legenda com o número de habitantes por cada lugar aqui do mundo. Veja as cores, procure aqui e veja o número de habitantes. Analisando, lendo, interpretando esse mapa aí, você vai assinalar. Segundo os dados do mapa, é possível afirmar que o país mais populoso do mundo é, quem que é? O Brasil, Estados Unidos, Madagascar, China ou Austrália. Assinala, tem uma alternativa só correta. Interpreta o seu mapa e veja qual que é e assinala. Na letra B, indique pelo menos 2 países que estão entre os mais povoados do mundo. Volto a falar, olha aqui a legenda com as cores, vá lá no mapa, veja qual que são os mais povoados. Escreva 2 deles, tá? Na letra C, como você classificaria o Brasil quanto à quantidade e à distribuição de população? O nosso país, o Brasil, olhando aqui, como você acha que ele está em termos de população? Escreve aí a sua opinião, escreva o que você acha de acordo com o que a gente explanou aqui. No exercício 3, eu tenho um gráfico aí, que a gente já falou sobre ele, sobre o nível de instrução das mulheres até 2010. Como que está esse nível de instrução agora não, né? Em 2010. Veja aí as cores, analise, faça a leitura desse gráfico. O azul é quem completou, quem não completou o ensino fundamental, que está com o ensino fundamental incompleto. O verde, o ensino médio e superior incompleto. O fundamental completo e o médio incompleto é o laranja e o superior completo é o roxinho. Analisa e aí você vai escrever aí na letra A. O que é taxa de fecundidade? Lá no começo do vídeo, lá no começo da aula, a Pro falou, tá? O que é taxa de fecundidade? Escreva aí o que você entendeu, pode ser com as suas palavras. Na letra B, sobre as taxas de fecundidade no Brasil, o que ocorre quando consideramos o grau de instrução das mulheres? Então, veja aí o grau de instrução das mulheres neste gráfico. O que a gente pode concluir? Será que as mulheres teve muita possibilidade de estudar ou teve pouca? Por que essa razão? Né? Foi tudo explanado aqui na aula e também tem lá no texto. Gente, é muito importante que vocês leiam com atenção todo o texto, estudem direitinho, senta, se concentra, realiza primeiro a leitura do texto e observe essa explicação que a Pro deu. Se ainda permanecer, faça os exercícios de aplicação. Se ainda permanecer alguma dúvida, você anota e leva para a aula ao vivo, que a gente vai esclarecer as dúvidas lá e vai fazer toda a correção, tá? Lá na aula ao vivo. E dá também continuidade aos estudos. Bons estudos, eu amo você. Até daqui a pouco na aula ao vivo, tá bom? Super beijo. Se cuidem.